Você já pensou de que maneira o Bosque das Bromélias tem sido representado pela mídia? A comunicação de massa, ela tem uma concentração muito forte em poucas famílias. E o que isso traz para a gente de um efeito negativo? A gente não tem uma diversificação em relação aos nossos conteúdos. E isso pode fazer com que a gente tenha também uma percepção sobre a realidade de uma maneira um tanto quanto tendenciosa. Daí a importância de um trabalho de comunicação comunitária para transformar também esse sentido, né, e construir uma nova representação. Como a gente sabe, o Ciaeroporto, ele também é um lugar que vai ser uma espécie de um endereço desconcertante, que é um conceito utilizado por uma professora da UNEB, a professora Tânia Cordeiro, para mostrar como que em alguns locais a mídia ela acaba representando de uma maneira tal que as pessoas se sentem constrangidas de morar em um determinado espaço. E isso é muito grave. Por exemplo, quase sempre é o negro pobre da periferia que é exibido e que é motivo, às vezes, de chacota por esses programas. Eles começam a ferir os direitos humanos quando eles fazem uso da comunicação de uma maneira que não respeitam, por exemplo, a faixa etária dos indivíduos. Imagine, ao meio-dia, nós temos em todo o país um grande número de conteúdo relacionado à violência e que, nesse período, a gente pode ter também crianças que ficam expostas a esses conteúdos e elas são impactadas também através de algumas imagens que ferem esses direitos constituídos do cidadão. Bom, e lembrar também que a comunicação em nosso país ela é uma concessão pública. O que isso quer dizer? Essas famílias e esses grupos que eu falei para vocês, elas ganham uma concessão, ou seja, um direito de fazerem essas exibições. Então não é algo privado, ela já vem numa natureza pública. Daí é que há toda uma preocupação maior em relação a esses conteúdos que são apresentados. E eu quero destacar o trabalho dos observatórios de mídia. Vou citar o nome de alguns, por exemplo, o Observatório da Imprensa, a Rede Ande, a Cipó Comunicação Interativa, o Intervozes e o CCDC, que é um observatório de mídia local, que a gente tem aqui na nossa cidade, que está ligado à Universidade Federal da Bahia e à Faculdade de Comunicação. Daí que esses observatórios de mídia, que eu mencionei aqui, eles começam a fazer uma série de pesquisas para ver como está esse conteúdo da mídia. E começam também a fazer ações em relação ao Ministério Público e outras instâncias, de modo a poder amenizar essas apresentações que quase sempre ferem os direitos constituídos da nossa sociedade. Como pensar e também poder aparelhar a nossa comunicação de uma maneira que seja possível apresentar à mídia as mensagens e as informações que são mais interessantes do que aquela que tem sido apresentada? Você já pensou sobre isso?